A Bíblia foi o primeiro livro impresso da história da humanidade. Isso porque quando Gutenberg surgiu com a imprensa, o livro escolhido para inaugurar essa inovação foi justamente a Palavra de Deus. A partir daí surgiram cópias e cópias, várias traduções da Bíblia. E hoje praticamente todo mundo tem uma Bíblia em casa. Mas será que você sabe manusear corretamente esse livro tão importante? Então, para a gente saber isso, vamos dar uma olhadinha em como manusear a Bíblia do jeito correto. Meu nome é Igor, sou servo de Jesus e se você quer saber um pouco mais sobre a Bíblia, seja bem-vindo, pode chegar. Então, com a sua Bíblia em mãos, vamos dar uma olhada melhor como é que funciona esse livro tão importante. Primeiro, a Bíblia está dividida em duas grandes partes, que são os testamentos. Então nós temos dois testamentos, o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele vai desde a criação do mundo até chegar um pouquinho antes de Jesus. Quando Jesus nasce, surge aí o Novo Testamento, onde vem ali os Evangelhos, trata da história de Jesus, da história da igreja. Então vai dessa parte, iniciando ali no livro de Mateus, e vai até Apocalipse, ou seja, o fim desta terra. Então, a Bíblia está dividida nessas duas grandes partes. E cada uma dessas partes ela vai ser dividida em mais algumas, que são uns textinhos que a gente vai estar chamando de livros, que cada um vai ter um seu intuito, sua mensagem a passar, né? E no início de cada Bíblia, você vai ter uma coisa chamada índice, que é o que a gente vai estar usando no início para que a gente entenda melhor onde está cada livro e como a gente pode chegar lá. Então, abrindo sua Bíblia, bem nas primeiras páginas, você vai ter ali um índice geral, né? Onde você vai ter o nome do livro, em algumas vai ter a abreviatura e a página onde você vai estar encontrando esse livro. Por exemplo, o Gênesis ele é o primeiro livro, então ele vai estar começando na página 1. Certo? Então aqui nós temos uma lista com todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o famoso Pentateuco, né? E aí a gente vai seguindo com vários outros livros. Se você for seguindo, você vai chegar no Novo Testamento, onde vai começar com Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 livros do Evangelho, né, que tratam da história de Jesus. E aí vai passando até chegar em Apocalipse. Então todos esses nomezinhos aqui são nomes de livros, né? Então tudo isso é livro. E os livros, eles também têm suas divisões. Então vamos abrir aqui em Gênesis, por exemplo, para que a gente possa dar uma olhada. Abrindo em Gênesis, você vai ver logo no início o número 1, bem grande, bem em destaque. Esses números maiores, que estão mais em destaque, são os capítulos. Então, cada livro ele vai ter alguns capítulos. Alguns livros vão ter simplesmente um capítulo, outros vão ter vários, né? Como é Salmos, tem mais de 100 capítulos. E cada capítulo ele vai ser dividido em versículos. Então nós temos um número grande em destaque, que é o número dos capítulos, e um número menorzinho vai ser o número dos versículos. Aqui no meu caso, nós temos aqui o capítulo 1, e nós temos um númerozinho bem pequeno aqui, que é o número 2, que significa o versículo 2. Nós temos aqui o versículo 3, 4 e assim em diante. Os versículos são uma forma mais fácil de você encontrar uma parte específica do texto, porque nem toda a Bíblia é do mesmo formato, né? Então seria difícil dizer, tá na linha 5, porque se a fonte for maior, pode estar na linha 2, 3, enfim, pode mudar, mas pelo versículo a gente pode especificamente chegar onde a gente quer. Então se eu digo para você que eu estou em Gênesis capítulo 1, versículo 5, você vai chegar exatamente nesse texto se você olhar na sua Bíblia. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então todo livro ele vai estar dividido em capítulos, que é o número maior em destaque, em versículos, o número menorzinho, que vai ter vários, 1, 2, 3, 4, 5 e aí em diante. Portanto, quando você estiver estudando, vendo
algo sobre a Bíblia, é comum você encontrar, seja num material escrito, seja em alguém que está falando da palavra para você, ela vai falar o nome de um livro e aí um endereço, né, de uma passagem. E ela pode falar, por exemplo, vamos ler o texto de João 3,16. E aí você pensa, ok, João é o nome do livro. O primeiro número que ele falou foi o número 3, que significa o capítulo, e o 16 é o versículo. Então, com a sua Bíblia, vamos tentar achar esse livro. Abrindo o índice, dá uma procurada no livro de João. Eu vou adiantar para você que ele está no Novo Testamento, tá? Então, bem ali, o quarto livro, ele é o livro de João. Na minha Bíblia, ele está na página 902. Na sua deve ter uma diferente. Mas indo para a página, na sua Bíblia você pode ir para a página que está escrito aí. A gente vai estar achando o livro de João. Então, cheguei aqui na página 902, que vai estar o primeiro capítulo de João. Porém, no nosso exemplo, a gente quer achar o capítulo 3. Então, vamos ver. A gente tem o número 1 em destaque, bem grande. Vamos procurar o capítulo 2? Ok, tem o capítulo 2 aqui em destaque. E aqui a gente tem o capítulo 3. Ok, chegando no capítulo 3, agora a gente tem que achar o versículo. Então aqui 2, 3, 4. Nesses números pequenininhos a gente vai procurar o 16. Então aqui, capítulo 16, versículo 16, ele vai dizer o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então viu como é simples quando você entende? O que é falado é um endereço, você só tem que saber ler esse endereço e aí você consegue chegar nele. Agora, se você quer encontrar textos mais rápido, isso é algo que você vai melhorando com a prática. Você abrindo a Bíblia e vendo o texto que você quer ler, você vai pegando o jeito. O índice, ele é como se fosse uma rodinha da bicicleta. Você olha ali no índice, e aí você sabe a página, você vai até a página e você encontra o livro que você quer. Porém, com o tempo, depois de ir naquele livro várias e várias vezes, da próxima vez você vai se lembrar, opa, eu acho que esse livro é por aqui, no finalzinho da Bíblia. E aí você vai chegando lá, você lembra de alguns livros. E com a prática você vai lembrando de mais, cada vez mais. Agora, se você quer agilizar esse processo, você pode tentar decorar a ordem dos livros. Então, chega lá no índice e vai decorando de 5 em 5, de 10 em 10. Depois, quando você tiver com um pouco mais de prática, tenta decorar o Antigo Testamento inteiro, tenta decorar o Novo Testamento inteiro. E aí você vai ter uma noção assim na sua cabeça, mais ou menos uma listinha com a ordem, onde está cada livro. É um pouco mais trabalhoso, mas isso é só se você quiser de fato agilizar o processo para conseguir achar mais rápido. Mas se você não fizer isso, não se preocupa, você vai conseguir encontrar com a prática. Dá alguns mesezinhos e você ali mexendo na Bíblia, você vai conseguir encontrar tranquilamente. Agora vamos ver se você entendeu? Eu vou te dar um desafio de um texto que você precisa encontrar. Então pega a sua Bíblia aí na sua mão, que você vai precisar procurar agora o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas antes, espera um pouquinho. Você percebeu que eu falei 2 Timóteo? Isso é porque existem alguns livros que são, na verdade, cartas. Às vezes é mais de uma carta. Então, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu duas. Nós temos a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Alguns livros você vai encontrar com um númerozinho na frente. No seu índice vai estar 2 Timóteo e aí vai estar lá a página. Então, sempre que você vê 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 João, 2 João, quer dizer que são cartas e aquela é a primeira carta, segunda, terceira, ok? Agora você vai encontrar o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tempo na tela e vamos lá. Eu vou tentar procurar aqui, né, também, hein? Vamos ver quem aqui acha primeiro. 2 Timóteo, cadê? Opa, passei. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu já achei aqui. Você já encontrou também? Vou mandar mais uns segundinhos para ver se encontrem. Ou será que você encontrou primeiro que eu? Deixa aí nos comentários.
Tempo, ok? Vamos lá, quem encontrou, encontrou, quem não encontrou, não encontra mais, hein? Então vamos lá, se você foi certinho no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, você vai ter encontrado o seguinte texto: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ler o 17 também? A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então veja só, a palavra de Deus, ela é boa para tudo isso. E a gente precisa dela. É através dela que a gente entende a verdade que a gente precisa para ser salvo. Onde a gente vai ser edificado, a gente vai crescer na fé. Então, por isso é tão importante que você leia a sua Bíblia. E para você ler, você precisa entender como é que você vai chegar nos textos que você precisa para ler, certo? Então, fica aí com essa meditação, né? É importante ler a Bíblia. E agora você já está capacitado para ler ela, você sabe como encontrar qualquer texto. Então, que bom, né? Que maravilha. Agora, se você quer testar um pouquinho mais a sua agilidade e ver se você de fato está conseguindo encontrar os livros tranquilo, eu vou estar deixando alguns textos aqui que você pode estar praticando. Então você pausa o vídeo, olha aqui o texto, né, o livro, o capítulo e o versículo e você olha no índice, procura na sua Bíblia. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu todos, se você teve dificuldade em algum, se você está rápido, está devagar, precisa praticar um pouco mais. Então deixa aí, ok? Se você assistiu o vídeo até aqui, eu sou grato. É bom saber que tem gente que está procurando saber mais de Deus. E eu espero que você continue essa jornada. Continue firme, procurando cada vez mais conhecer as coisas que Deus deixou para nós. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu vou estar postando alguns vídeos que vão estar ensinando um pouco sobre a palavra de Deus. Se você quer aprender um pouco mais de um jeito descontraído, pode se inscrever aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.